Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é a professora Eliane Nunes e a gente vai falar um pouquinho hoje de arte, né? E dentro da arte a gente vai ver sobre o cubismo. O que é o cubismo? O cubismo é uma vanguarda europeia. O que é vanguarda europeia? Vanguarda europeia é um processo, né, que essa palavra foi usada na arte para designar os movimentos artísticos que romperam com os modelos clássicos que eram empregados nas escolas, né, conservadoras daquela época. Ou seja, isso tudo ocorreu no século XIX, certo? E quem começou com tudo isso, com esse processo de cubismo, foi o artista Paul Cézanne, né? E o Paul Cézanne, só que ele não ficou famoso por isso. O processo dele chamava-se processo arte cubista cezaniana, né? Perdão, gente. Cezanino, né? E aí, ele era um artista brilhante. E aí, a gente, para começar esse nosso tema maravilhoso, a gente vai fazer arte. E a minha inspiração para fazer arte hoje vem dessa pintura maravilhosa, né? Que foi do Américo Câmara, A Natureza Morta. Porque o cubismo ele trabalha bastante com a natureza morta. Só que a natureza morta que ele trabalha são envolvido com as formas geométricas, certo? Por isso que o nome dele começa com cubismo, que relembra o cubo, né? O dadinho que a gente conhece. Então, assim, tem muito a ver uma coisa com a outra. E aí, essa pintura aqui, o que eu fiz? Eu fiz arte, gente. Eu peguei uma folha em branco, né? Totalmente em branco. E o que eu fiz? Eu tentei copiar. Mas como eu digo para vocês, que mesmo eu copiando, nunca vai sair igual ao do artista, né? Mas aí eu tentei, certo? Aqui, gente, tá bem fraquinho o meu desenho. O que eu vou fazer agora? Eu fiz ele bem fraquinho e ficou bem parecido com a obra de arte, ó. Quase igual, gente. Aqui que eu vou fazer agora, eu vou passar por cima, né, nos traços dele aqui, para ficar mais forte, para vocês compreenderem essa obra de arte do cubismo, gente. Gente, trabalhar com o cubismo é muito interessante. Vocês podem criar várias coisas. A arte não é uma arte, não é algo pronto e inacabado, viu? Ela sempre está em mudanças, sempre tem algo novo para se ver, sempre tem algo novo para se aprender, né? E aí, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei impressionada, porque eu fiz tudo isso observando a obra. E a observação é uma coisa muito importante dentro das artes visuais, né? Que compõe todas as obras de arte e os artistas aí envolvidos nesse processo. Certo? Aqui eu só tô passando por cima para vocês verem que é a minha obra de arte, né? Que eu tentei reproduzi-la como o artista fez, mas como eu disse para vocês, né? A gente nunca vai fazer algo igual. Ou seja, mesmo que você queira, você nunca vai fazer algo igual a outra pessoa. Sempre vai ter um pouquinho do seu, do que você gosta, né, do que você acha que é interessante, é importante para você. E isso ninguém pode tirar de você, viu, gente? A criatividade é uma coisa maravilhosa e todos devem exercitá-la, certo? Tô quase finalizando aqui a minha obra de arte. Lembrando que eu fiz na base da observação, gente, tá? Eu só tava olhando o desenho, eu não copiei, não imprimi para passar por cima, nada. Eu tô passando por cima agora porque eu rabisquei primeiro, eu fiz o desenho bem de levinho com lápis, né? E aí ficou bem parecido mesmo com a obra do artista. Aqui, o seu Américo Câmara, né? E a sua Natureza Morta. Gente, ficou muito legal esse desenho. Até eu fiquei impressionada.
O que é interessante desse desenho de natureza morta são as formas geométricas que compõem ele. Você vai ver que ele é formado de várias formas geométricas, né? Aqui predomina bastante os quadrados, retângulos, né? Triângulos, você quase não vê, né? Círculo, né? Forma de círculo, mas predomina bastante aí as formas geométricas mais com linhas retas, viu, gente? Só um detalhe da minha pintura, do meu desenho, é que eu ampliei o desenho, então ele não vai ficar igual a da obra de arte, né? Porque eu ampliei o meu, então o meu vaso ficou bem no canto. Aqui eu já finalizei, certo? Aí, como vocês podem ver, o meu desenho ficou bem parecido com a obra de arte, gente. Eu só passei por cima aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. E aí, gostaram? E aí a gente vai falar do Paul Cézanne, né? Aqui no começo da aula eu falei pra vocês que ele é um artista do século XIX, só que ele morreu no século XX. Por isso, né, nesse meio tempo, ele foi um pintor francês do movimento pós-impressionista, gente. Ele era pós-impressionista, né? Do movimento pós-impressionista, mas com um pezinho no cubismo. E dono de um espírito inovador, uma mente brilhante e um temperamento difícil. Ele destacou-se na pintura e ainda influenciou grandes artistas como Matisse e Pablo Picasso. Aí vem o processo do cubismo, porque quem ficou famoso nesse processo todo foi Pablo Picasso, certo? E essa fase chama-se fase cezanista ou cezaniana. É a primeira fase do cubismo. O cubismo é composto de 3 fases, né? E é a fase pré-analítica, que vai de 1907 a 1909. Ela é caracterizada por influência dos trabalhos do artista plástico francês Paul Cézanne. Como eu disse para vocês, aqui ele fez um autorretrato, né, de Pablo Picasso, que é um autorretrato de Pablo Picasso, né, inspirado no cubismo, porque as formas são em linha reta, ó. Tem algumas curvas, mas é tudo na base da forma geométrica. Aqui eu tenho a fase analítica, que são obras de arte que são uns desenhos mais, digamos assim, mais apagados, mas não quer dizer que eles são apagados. É para ser desse jeito mesmo, dessa forma. Mas você pode ver que aqui no fundo ele tem um violão. Por mais que ele seja uma forma apagada, assim, a gente vendo mais de perto, ele não tá apagado, tá? As cores que eles usavam muito era o verde, o cinza e o cobre, né? Essas cores predominavam bastante na fase analítica. E aqui na fase sintética, né, as figuras geométricas já são mais, como eu posso dizer para vocês, mais ressaltadas, né? Você pode perceber que as figuras, ela já tem uma forma, ela já tem um olhar diferente para ela. Na fase analítica, que o cubismo começa a ser apelidado como pintura abstrata, né? O que estava longe da intenção dos artistas, mas que é compreensível pelo resultado quase irreconhecível da apresentação. Como vocês podem ver, a pintura parece estar apagada, mas não é. A forma dela é para ela ser abstrata. Por isso, ela faz parte da fase analítica. E as características ainda da fase analítica são a desestruturação da obra em todos os seus elementos, né? E a decomposição da obra em partes. O artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, e procurando a visão total da figura. Então ele vê como um todo essa figura, né? Por exemplo, lá tem o violão, mas esse violão ele tá ali totalmente desformado, né? Desformatado de ser um violão de fato. E a cor se reduz a tons de castanho e verde e dourado e bege, que são cores mais claras, né? Cores mais opacas. Na fase sintética, ocorre o surgimento ainda como a estagnação de toda a atividade desenvolvida pelos pioneiros Braque e Picasso. Deste modo, na fase sintética, observamos telas com motivos mais reconhecíveis. Então, aí você pode ver que eles são mais apresentáveis. Você pode ver que tem formas geométricas mais destacadas. E o total da figura, ela apresenta, né, que temos um homem sentado, aparentemente um cavaleiro, né, daquela época. E as características da fase analítica são a reação à excessiva fragmentação dos objetos e a sua destruição da estrutura.
figuras novamente reconhecíveis, técnica de colagem, pois introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. E as pinturas surgem obter através da pintura e colagem. As sensações, o foco dessas pinturas é obter a sensação visual, despertando também no observador as sensações táteis. Então essas obras poderiam ser táteis também, além de ser visual, certo? E a atividade para vocês fazerem em casa é criar uma obra de arte cubista, incluindo recorte e colagem das fases analítica e sintética, né? Inclui a desconstrução da figura e a construção, como a gente viu aqui, né? Eu fiz em forma de desenho, mas vocês aí em casa podem criar da forma que vocês quiserem, certo? É só uma sugestão. E aí vocês precisam sempre lavar as mãos, gente, passar álcool em gel, manter os cuidados para cuidar de nós e da nossa família, viu? Se sair de casa, use máscara e não deixe de fazer a lição de casa, viu? Muito obrigado e até a próxima. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.